Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da derrota do Brasil para a Bolívia por 1-0 na altitude da cidade de El Alto, na Bolívia. Era uma derrota mais ou menos esperada, né, conforme nós conversamos no vídeo anterior, onde a gente sabia muito bem da dificuldade de jogar numa altitude dessa. A gente estava até acostumado com o La Paz, que é uma altitude um pouquinho menor, é uma altitude de 3.600 metros, o que já é bastante, que faz muita diferença. Agora você imagina só você jogar numa altitude de exatos 4.090 metros, portanto quase 4.100 metros. Olha a diferença que dá. E a gente pôde perceber isso logo no início, como a Bolívia dominando bastante a posse de bola. Inclusive eu ouvi que em certo momento da partida a Bolívia estava com 70% de posse de bola, o que é praticamente inacreditável dado a qualidade técnica das duas equipes. Nós sabemos que jogador por jogador o Brasil é imensamente superior, porém a questão da altitude dá uma vantagem imensa. É uma vantagem que a gente é até difícil de calcular. Para você ter uma ideia, no dia de hoje a Bolívia com essa vitória fez o seu 20º ponto e desses 20 pontos, 17 deles foram conquistados na altitude. Então você vê a diferença que faz. Então são coisas que talvez até tenham que ser repensadas, né? Porque na minha visão a diferença que dá é muito grande. A vantagem que dá, na minha visão, chega a ser até desproporcional. Então, na minha visão, talvez até pudesse ser revisto, né? Eu não sei qual que é o interesse da Conmebol em estar revendo isso, mas de toda forma ele deixa uma diferença muito grande, uma diferença, na minha visão, até injusta. Colocado isso, a Bolívia com as melhores chances, né? Obrigando o goleiro Everton fazer as melhores defesas, né? Então, o Brasil totalmente dominado. Um Brasil que não conseguia reagir. Era óbvio que faltava ar. Era óbvio que muitas das vezes o jogador tentava correr um pouco mais, mas não conseguia. É muito complicado. Eu nunca fui em locais que tinham grande altitude, mas quem foi diz que é algo que chega a ser desesperador, de você puxar o ar e o ar não vir. Então é bastante complicado você colocar jogadores profissionais, onde o mínimo de performance a mais faz toda a diferença, você colocar em condições tão diferentes, né? Condições tão difíceis, especialmente para os brasileiros. Sendo que o time da seleção boliviana é composta de jogadores que jogam especialmente na Bolívia. A maioria não joga na Europa, não joga em outros países, jogam especialmente na Bolívia mesmo. Nós temos o jogador que é o destaque da Bolívia, né, que é o Miguelito, que é a grande estrela do time, né? Ele joga no América Mineiro aqui no Brasil, mas ele é uma exceção. Muitos dos jogadores, inclusive, a equipe deles manda os jogos nesse próprio estádio. Então, para você ver como eles não veem tanta diferença em estar jogando nesse tipo de altitude. Então, é isso que a gente tem que falar, né? Porque hoje é um dia difícil de você analisar escalação, analisar performance, analisar todo esse tipo de coisa. Então, a gente vai ficar um pouquinho mais restrito na questão da análise das circunstâncias em que foi estabelecido esse jogo, na questão da altitude. Não demorou muito, né, para a Bolívia conseguir fazer o seu gol. Já no primeiro tempo, quase para acabar, nós tivemos um pênalti do Bruno Guimarães, um pênalti, na minha visão, até um pouco infantil, onde ele deixa o pé no jogador da Bolívia, e a estrela do time e artilheiro da Bolívia nessa classificatória, o Miguelito, vai lá e marca o gol de 1-0, sendo que nesse momento o jogo estava empatado entre Venezuela e Colômbia, o que proporcionaria para a Bolívia a classificação. Então, no segundo tempo, nós tivemos um Brasil ainda mais desgastado, uma Bolívia que soube administrar muito bem esse resultado, sabe jogar muito bem na altitude, por óbvio, né? E também a questão da Venezuela não saber aproveitar a oportunidade que tinha. Lembrando que a Venezuela só dependia dela, porém
foi um fiasco enorme o que aconteceu. A Venezuela conseguiu tomar incríveis 6-3 da seleção colombiana, que assim como o Brasil também já estava classificada e não almejava mais nada dentro dessa classificatória. Porém, de qualquer forma, a Venezuela conseguiu perder de 6-3. Um fiasco, na minha visão, talvez o maior dessa edição das eliminatórias. A Venezuela, que nunca tinha ido para uma Copa, vai ficar mais uma edição sem ir. A Bolívia é uma informação que antes do começo do jogo eu até desconhecia, mas a Bolívia ela já tinha ido outras 3 vezes para a Copa. Então é interessante, né? Ele tinha ido as 2 primeiras como convidada e em 1994 ela conseguiu a classificação nas classificatórias, né? Como eu era em 1994, eu não me recordo, né? Que eu era extremamente novo. Então é isso. A Bolívia já foi 3 vezes para a Copa e pode ir para a 4ª, né? Nós temos a questão da repescagem, que a repescagem vai enfrentar 2 adversários a definir. Então é uma chance que a Bolívia tem aí de estar se classificando para mais uma Copa. Então creio eu que a Bolívia soube muito bem se aproveitar das circunstâncias favoráveis a ela. E ainda no final do jogo deu todo aquele show de malandragem, né? Ele foi lá, murcharam as bolas. Toda vez que o Brasil chegava para atacar, chegava perto da área, eles chutavam outra bola para dentro para ficar com 2 bolas e o jogo ser paralisado. O goleiro começou a cair. Então foi todo aquele estilo de jogo que a gente já está muito bem acostumado no futebol sul-americano. Mas é óbvio, né, que isso iria acontecer. Talvez esse tenha sido o jogo mais importante da vida de pelo menos 99% daqueles jogadores. E algo que provavelmente também não vai se repetir. Então, de qualquer forma, o Brasil foi muito mal, como não poderia ser diferente, né? Você jogar 4.100 metros é praticamente humanamente impossível. Lembrando que a partir de 5.000 metros, a ciência já diz que não é mais apto para um ser humano morar. Então, o ser humano já não consegue viver em cidades com mais de 5.000 metros, muito embora exista uma cidade chamada, se eu não me engano, La Rinconada, que fica no Peru. Então, é uma cidade que fica a 5.100 metros, fica mais alto ainda e, se eu não me engano, tem uma população de 30.000 pessoas. Então, talvez o ser humano possa até se adaptar a condições ainda mais extremas, mas o que a ciência costuma dizer é que acima de 5.000 metros pode até causar danos graves à sua saúde. Então, não é recomendado qualquer tipo de vida acima de 5.000 metros de altitude. Posto isso, quero parabenizar a Bolívia, né, pela sua classificação para a repescagem. Agora vamos ver, né? Eu até espero que a Bolívia se saia bem nessa repescagem, né? Porque é um sul-americano. Então, faço votos aí para que a Bolívia consiga também sua classificação para a Copa do Mundo. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou desse jogo? Como você analisa a questão de jogos em altitudes tão elevadas? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.